Olá, meu nome é José Paulo de Barros, transmitindo diretamente do seu canal, Paulo Coroa de Maceió, aqui de Maceió, Alagoas, naturalmente. Eu quero falar para vocês, lembrando que hoje já são meia-noite e 16, logo é 16 de setembro, né? Quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Eu quero dizer o seguinte, que antes eu havia feito um vídeo falando sobre rapazes, filhos, que obedecem e não obedecem os seus pais. A Bíblia fala que Deus disse que os filhos obedecessem aos pais, honrassem seus pais, para que os seus dias fossem prolongados aqui na terra. Mas hoje em dia são poucos os filhos que obedecem, que honram os seus pais. A gente vê nas televisões, no noticiário, o que é que acontece com filhos desobedientes, que agridem seus pais, suas mães, porque elas não têm dinheiro para suprir, para cobrir as suas necessidades de vício. Muitos drogados querem dinheiro, extorquir dos pais, das mães, coisas que elas não podem dar. E às vezes podem, mas se recusam, visando o bem-estar do filho. Mas eles não entendem e diante da recusa eles não aceitam e acabam matando o pai ou a mãe por dinheiro. Quando não matam, agride. E tem outros que, é como aquela que matou o pai e a mãe a pauladas sobre a cama, ela e o namorado e o irmão do namorado dela, a Susana Ristoffen, e muitas outras. Ontem eu vi na televisão um rapaz que matou a mãe e o pai, porque ele queria dinheiro para comprar drogas. E como eles se recusaram a dar, ele fez isso. Depois confessou naturalmente que tinha feito aquilo porque queria dinheiro, que eles não quiseram dar dinheiro para ele comprar droga. Esse pelo menos tinha uma causa, né? Por uma luta infrutífera, acabou com a vida dos pais, tentando extorquir dinheiro para comprar drogas. Hoje perdeu a liberdade, os pais perderam a vida, estão enterrados, e ele está trancafiado, sem ter liberdade para nada, sofrendo lá na cadeia, né? As injúrias, as intempéries, os maus tratos dos presos uns com os outros e coisa dessa natureza. E tem outros que agridem por simples motivo. Por exemplo, outro dia uma pessoa chegou até mim para me falar de um caso de agressão desse motivo, do filho. Houve uma discussão sobre um trabalho, uma obra que estava sendo feita lá na casa e que a mãe dele interferiu. Ele estava falando com a proprietária, o filho falando com a proprietária a quem alugaram a casa, e ela, vendo alguma coisa de errada, procurou interferir, e o filho não gostou, entendeu? Não gostou disso, e para encurtar a história, daquilo surgiu uma intriga muito grande, uma rixa não, surgiu uma discussão, e dessa discussão a mãe perdeu a calma e bateu no rosto do filho. Tudo bem, é natural, ela é mãe, se viu no direito de bater no filho, como é natural o pai, a mãe bater no filho, castigar os filhos. Mas só que nessa agressão, ele revidou barbaramente. Atacou a mãe de forma selvagem, brutal, né? Dando socos, talvez até chutes na pobre da velha, com quase 90 anos, que a velha chegou até a defecar nas calças, de tanta dor que sentiu. Ela me contou isso.
e não fosse a interferência da companheira do filho, para evitar que ele continuasse batendo na própria mãe, ninguém sabe aonde essa brutalidade teria chegado, a que ponto teria chegado. Então, filhos desse tipo, que massacram suas mães por simples questões de opinião, tem muitos por aí. Mas isso, na minha opinião, não é um filho, isso é um monstro. É um monstro porque os monstros não sabem, não têm sentimentos e tratam os pais, os parentes, os irmãos, né, com brutalidade, sem raciocínio de nada. Foi o que fez esse rapaz com a sua mãe. Eu esqueci o nome dela, mas eu fiquei horrorizado quando ela me contou isso. Fiquei enojado, eu fiquei indignado, né? Pensando o que faria, no lugar de um juiz, de um delegado, o que faria com uma pessoa dessa. Ela disse, olha, seu Paulo, eu estava com vontade, eu disse para ele que ia processá-lo. Mas depois eu imaginei que eu desisti. Eu deixei o problema nas mãos de Deus, porque eu sei que Deus resolve, sabe resolver muito bem essas questões, e desisti. A velhinha continuou morando lá porque não tinha para onde ir. A casa que eles alugaram, ele e a esposa, era grande. Foi dividida a sala, colocaram um, um ponto de comércio, onde iam vender alguns artigos de festa, e tinha uma porta que dava para a casa onde essa senhora morava. E onde ela morava, os fundos da casa, naturalmente, dava para outra rua que ela podia transitar por lá. Mas só que ela queria que essa porta ficasse aberta durante a noite, porque eles não moravam lá, eles vendiam e de noite iam embora para suas casas. A velha ficava sozinha naquele casarão imenso. E era a casa toda de laje, fazia noite, fazia calor. E aquela portinha entreaberta durante a noite, ela servia de veículo para a brisa, para o vento entrar e refrescava melhor. Mas, admoestado pela a esposa, pela companheira, ele decidiu colocar um cadeado na porta e não permitir isso. A senhora já ficou indignada, com raiva dela, porque sabia que o filho, como ela disse, era um pau mandado, fazia tudo quanto a mulher queria. E ele nem sabia de outras coisas mais. E então ela me contou toda essa história e eu tive pena dela, muita pena. Cheguei a me emocionar quando ela me falou tudo e disse que ele pediu perdão, mas ela disse que não perdoava porque só quem podia perdoar era Deus. Ora, tem um ditado que diz, quem bate, esquece, quem apanha, lembra. Não é verdade? As pancadas que ela recebeu desse filho, que saiu das suas entranhas, nunca vão ser esquecidas. Nem hoje, nem amanhã, nem daqui a 10, 20, e nem até os últimos dias da vida desta velhinha, ela não vai esquecer nunca dessa brutalidade, do que esse filho fez com ela. Agora eu me pergunto, o que é que um filho desse pensa depois? Será que ele pode dormir em paz, de cabeça fria, de consciência tranquila? Será que na memória dele não vem todas as noites aquela lembrança de agressão que ele fizera a mãe sofrer, esbofeteando a mãe selvagemente, deitando-a ao chão, fazendo-a defecar de dor, sofrer de dor? Um filho desse, na minha opinião, não teria o meu perdão, não teria. E nem eu pediria que Deus o perdoasse. Eu pediria apenas que Deus agisse de acordo como ele achasse mais conveniente, porque tem um ditado que diz, o próprio Filho de Deus disse, quem com ferro fere, o mesmo será ferido. Não é verdade?
Então vamos deixar. Ela disse, eu vou deixar, meu filho, que Deus tome conta. Mas aquele Deus tome conta dela, a, 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 o que ela realmente queria, desejava, estava dentro do seu coração, na sua mente. Só que ela não queria externar aquilo. Mas eu sabia, psicologicamente observando, eu sabia o desejo que ela tinha. É daquele desejo que aparece assim repentinamente, né? Mas que a pessoa não quer externar a verdade. Eu digo, a senhora não quer processá-lo, é um problema seu, é uma questão sua, porque ele é seu filho, né? Mas ele é um monstro, na minha opinião, ele é um monstro. É um monstro porque os monstros não respeitam outros monstros que sejam pais ou não. Agridem de igual modo, igualmente. E eu só sei que durante essa briga, esses empurrões, esses socos que esse filho deu na mãe, a mulher dele, a companheira dele, interferiu e tirou ele de cima da mãe, né? Senão ele matava. Tanta raiva ele tinha assim. Ele se considerou o quê? Imagino que esse homem já deve ter até apanhado da própria mulher. Apanhado da própria mulher. Porque nesse caso, como a velhinha me disse, que ele era um pau mandado, eu acredito que sim. Não é verdade? E é horrível o homem que é dominado pela mulher. Sou homem, tive minha esposa, nunca fui dominado por ela, nem dominei. Nós nos entendíamos muito bem. O que eu quisesse fazer, que não prejudicasse minha casa, nem meus filhos, nem ela, eu faria. Podia pedir até uma opinião, porque ela é natural entre casais. Mas se eu visse que aquela opinião dela ia contrária à minha, e que não ia nos satisfazer, eu não ia seguir seus conselhos, a não ser que eu achasse conveniente, a não ser que eu achasse que deveria seguir. Mas ser um pau mandado, né? Ser escravo da minha esposa, como tem muitos por aí que é, eu não faria isso. E ela sempre dizia, olha meu filho, esse meu filho é mandado pela mulher, é como chama de pau mandado. Eu não gosto disso, essa situação entre os dois não me agrada. Entendeu? Porque ela tem coisas desagradáveis, que faz coisas desagradáveis, que pode até ser prejudicial ao matrimônio, como beber demais, sair de casa sem ele com as amigas, sair com as amigas deixando ele em casa, ou no trabalho, sair junto aquela turma de mulheres juntas para beber. Ora, mulheres juntas, sem o marido de lado, bebendo, eu vou te contar, não é boa coisa. Não é boa coisa. Eu só sei que até hoje a velhinha está triste. Triste. E todos aqueles que ouvem sua história também se entristece e se emociona disso, né? Hoje a velhinha continua lá, procurando um lugar para ficar, porque depois disso é difícil encarar um ao outro, não é? Com a mesma naturalidade de antes. E como ela tinha dado um dinheiro para completar o aluguel, ela disse, bom, você me arranja o meu dinheiro de volta que eu saio da sua casa. Entendeu? Então é isso que vai acontecer. Portanto, eu aconselho a esses miseráveis de filhos que obedeçam a seus pais. Senão vocês vão morrer. Deus que abençoe vocês hoje, amanhã e sempre. Esse é o meu recado do Paulo Jacinto. Qualquer coisa, dê um like, faça uma inscrição, que eu agradeço profundamente. Boa noite e Deus te abençoe hoje, amanhã e sempre.